Pronto. Então, vamos lá. Então, ó, os dois vão começar com volume de 2.000 ml, certo? No caso, nós precisamos do coeficiente de dilatação volumétrico do álcool etílico e também do vidro Pirex. Eu olhando aqui, ó, o do álcool equivale a 0,0011 graus Celsius a menos 1, certo? E o do vidro é de 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 0,3 graus Celsius a menos 1, certo? Então, vamos calcular a dilatação volumétrica de cada um. Dilatação volumétrica é igual ao coeficiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, certo? No caso do álcool, eu já posso colocar direto porque ele já me deu o volumétrico, tá? Eu vou só transformar em notação científica. Vou pegar a vírgula aqui e vou andar algumas casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1,1 vezes 10 a menos 3, certo? E eu vou multiplicar pelo volume inicial de 2.000, que eu também já vou transformar em notação científica. Ó, a vírgula está aqui, vai passar, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado à terceira. E pela variação de temperatura, que foi de quanto? Ele estava em 15 graus e passou para 25. No caso, ele aumentou 10 graus, certo? Então, essa foi a variação. Então, o volume vai ficar de quanto? 1,1 vezes 2 vezes 10. Então, vai ficar 1,1 vezes 2, 2,2 vezes 10, 22, certo? 10 a menos 3 com 10 elevado à terceira vai ficar quanto? Menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, a resposta já é o próprio 22 milímetros, a variação. Deixa eu confirmar aqui, foi isso mesmo. E agora, vamos fazer a dilatação do vidro, certo? Ô, Paulo. Oi. E esse 0,0011 é da onde, hein? Esse daqui é o coeficiente de dilatação do álcool. Certo? Lembra que cada material tem o seu próprio coeficiente? No caso do álcool, é 0,0011. No caso, ele já deu o dilatação volumétrico. No caso do vidro, é esse valor aqui, ó, 0,00003. Só que esse é o valor do coeficiente linear. Para descobrir o volumétrico, eu preciso multiplicar ele por quanto? Por 3. Isso, gente. Os valores de coeficiente, sempre do álcool ou do vidro, é na tabela, sempre vem tabelado, certo? Então, vamos multiplicar. Vou pegar o 3 e vou multiplicar aqui, que vai dar quanto? 0,00009, certo? Transformando em notação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 9 vezes 10 a menos 6. E eu vou calcular novamente, ó, a variação do volume é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. O volumétrico vai ser quanto? O coeficiente eu já tenho, ó, 9 vezes 10 a menos 6, vezes o volume, que eu vou pegar daqui, ó, que eu já transformei em notação, vai ficar 2 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, que também é de 10. Então, vai dar quanto? Ó? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10, 180. Vezes 10 a quanto? Ó? Mesma base, eu vou somar os expoentes. Menos 6 com 3 vai dar menos 3. Certo? Então, veja que cada um teve um volume diferente. Eu vou tirar da anotação aqui para a gente poder comparar os dois. Ó. Menos 3, eu vou ter que andar a vírgula para a esquerda, para poder diminuir o coeficiente. Então, vou andar 3 casas. Ó. Menos 2, menos 1 e 0. Menos 2, menos 1 e 0. Então, vai ficar 0,18 ml. Certo? Então, veja ó, que o álcool vai dilatar bem mais do que o vidro.
Para saber o quanto realmente é a dilatação aparente, eu faço um menos o outro. Então, vou fazer a dilatação do líquido, que foi de 22, menos 0,18, que é o do vidro, certo? Então, eu vou ficar com uma dilatação de 21,82 aqui, que eu já deixei pronto. Certo? Então, essa foi a real dilatação, quanto que saiu do vidro, que teve que extravasou do vidro. Certo? Dúvidas? Alguma sugestão? Não? Tranquilo? Vou pro próximo. Próximo aqui, ó. Ao abastecer um carro num posto de gasolina, você compra o combustível por volume e não por massa. Isso é, você compra tantos litros, a gente compra em litros e não em quilos de combustível. Assim, qual é o melhor horário do dia para abastecer o carro se você quer fazer economia? E aí, o que é que vocês acham? Respondam aí ou no microfone ou no chat. Qual o melhor horário para abastecer? Lembrando que a gasolina é em volume. E a gente está estudando dilatação térmica. O que é que influencia o horário que a gente está abastecendo? Qual seria o melhor horário? De noite. De noite? Por que de noite? Alguém respondeu aí e correu. Quem foi? Foi o Everson. Por que o Everson? Porque de noite vai estar mais frio, aí vai ficar menor. Mas ó, pensa o seguinte. Vai passar o dia todo ele esquentando. A gasolina quente. De noite é que ela vai... Então de manhãzinha. De manhãzinha, porque ela passou a noite toda esfriando, digamos, então o volume tá menor. Então o melhor seria pela manhã, certo? E esse fundo aí, ficou bonito, viu? Ficou massa, né? Ficou. E esse bigodinho? Melhor ainda, né não? Melhor ainda. Então bora lá, pessoal. Já que não tem dúvida, vamos começar o próximo assunto. Vai ser calorimetria. Então, o que é que nós vamos estudar na calorimetria? Eita, passou errado. Então, ó, vamos pensar aqui nas formas que a gente tem de esquentar a água, certo? Aqui eu estou mostrando 3 formas. Ó. Ou eu posso esquentar no fogo, mesmo usando uma panela. Posso utilizar o micro-ondas. Ou eu tenho essa outra forma aqui, ó, é utilizando uma resistência elétrica, certo? Então, são 3 formas diferentes que eu tenho para aumentar a temperatura da água. Mas o que é que tem em comum entre eles? É que a gente vai estar fazendo uma propagação de quem? Do calor. A gente vai estar fornecendo energia para a água para poder aumentar a sua temperatura, certo? Não importa o método, mas a gente está fazendo a mesma coisa. Só que a gente vai ter métodos que são mais eficientes e métodos que são menos eficientes, certo? A gente pode dizer que esses 3 métodos aqui podem ser eficientes, é o que a gente que as pessoas mais usam, certo? Porém, eu posso fazer de outra forma, ó. Eu também posso esquentar a água utilizando o liquidificador. Mas por que quando a gente está em casa, a gente não usa o liquidificador para esquentar a água? Quem pode me dizer aí na aula? Podem dizer no chat também. Por que não usar o liquidificador para esquentar a água em casa? Porque vai demorar muito mais. Porque vai demorar muito mais, muito bem. O liquidificador, ele vai esquentar, digamos, a água pela agitação dele, pela agitação da água. Porém, ele precisa de muita energia para elevar muito pouco a temperatura, certo? Então, não é um método eficiente da gente fornecer energia para a água, mas existe essa possibilidade, certo? Ele não é tão eficiente. Então, ó, a gente tem que pensar que existem métodos que vão ser melhores para fornecer essa energia. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 opções. Nós temos uma panela de vidro, uma panela de pedra e uma panela de aço, certo? Cada uma, eu posso utilizar as 3 para esquentar a água, porém, tem algumas que vão ser melhores e outras que vão ser piores, que vão acabar demorando mais para esquentar, certo? Então, aqui a gente já pode ver que uma das formas que podem atrapalhar, digamos assim, o fornecimento de calor seria o quê?
o tipo do material, certo? Nós vamos ver que tem materiais que têm melhor condutibilidade térmica do que outros, certo? Então, ó, o que é que a gente vai estudar aqui? Vamos estudar os tipos de transferência de calor, a relação entre as quantidades de energia trocada pelos sistemas e também como calcular as quantidades de calor transferido. Então, nessas próximas aulas, a gente vai se focar no calor, na sua transferência e também na quantificação dessa transferência, certo? Então, nosso foco principal é o calor, e para iniciar, a gente tem que definir o que é o calor, que a gente já viu nas aulas anteriores, que seria o quê? O calor é a energia térmica em trânsito, devido principalmente o quê? A diferença de temperatura. Eu só tenho a transferência de calor se houver uma diferença de temperatura. E sempre fluindo da onde? Do de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Então, o calor vai ser energia em trânsito, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. E, ó, a gente vai poder quantificar esse calor através da unidade de energia. Ó. No sistema internacional, que ele diz as métricas básicas para a gente calcular isso, seria o quê? Para a energia, seria o joule, ou então o que a gente chama de caloria. São duas unidades de medida de energia. Então, ó, uma caloria é a quantidade de calor trocada por 1 grama de água no estado líquido quando sofre a variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, o que isso quer dizer? Que não quer dizer que uma caloria representa o calor necessário para que a gente possa mudar a temperatura em 1 grau de 1 grama de água. É meio uma unidade padrão para a gente poder comparar com as outras unidades, tá? E a gente vai ter a relação, ó, vamos relacionar uma caloria em joules. Uma caloria representa 4,186 joules. E quem foi que definiu essa relação? Foi esse rapaz aqui, ó, James Prescott Joule, certo? Ele fez esse experimento aqui, ó, que ele utilizou o movimento para poder fornecer energia, para poder aumentar a temperatura de um líquido. O que acontece, ó? Ele tinha esse pesozinho aqui, ó, e esse peso ia descendo. À medida que esse peso vai descendo, ele faz girar essa roldana aqui, ó, e dentro eu tenho água com algumas pás. Então, à medida que isso aqui desce, essas pás giram. E pelo movimento, ele começa o quê? A aumentar a temperatura. Então, ele fez essa relação e descobriu o trabalho necessário para poder elevar a temperatura da água, certo? Então, e a partir disso é que ele conseguiu relacionar, ele demonstrou essa relação de uma caloria em joules. Porém, a gente vê que a maioria das vezes que se fala em caloria, a gente vê isso aonde? A gente também vê em produtos que a gente compra nas lojas, tá? Por exemplo, aqui, ó, valor energético desse, eu acho que é leite isso daqui. Então, dá 70 quilocalorias ou 298 quilojoules. E aqui nesse outro produto, ó, o valor energético dele é de 123 quilocalorias. Então, será que é a mesma energia que a gente está falando? Tanto a energia de transferência de calor, como essa energia que está disponível nos alimentos? Podemos ter uma relação entre eles, certo? Mas o que é que significa? Quando a gente consome o alimento, o que acontece? O nosso organismo vai digerir e quebrar as ligações químicas de alguns dos alimentos. E a partir disso, ele vai transformar esses alimentos em glicose, em açúcar e também em outros nutrientes. Só que o que acontece? Essa energia que vai ser retirada vai ser guardada nessas moléculas aqui, ó, chamadas de ATP. Elas seriam como se fosse, vamos dizer, como se fosse a bateria do corpo humano, digamos. É onde fica armazenada a energia que a gente vai consumir, certo? Quando a gente se alimenta, a gente não vai utilizar essa energia que a gente acabou de se alimentar na hora que ele foi digerido. Então, ela fica armazenada nessas moléculas e vai ser utilizada assim quando o corpo for necessário, tá? Então, ó, caloria dos alimentos, a gente vai entender como se fosse a quantidade de energia que fica armazenada nessas moléculas, certo? Então, também, essas calorias é uma forma de energia que a gente tira dos alimentos.
Só um exemplo aqui, ó, alguma correlação, ó. As calorias contidas em 2,2 quilos de macarrão seriam energia suficiente para filtrar uma jarra de café. Então, ó, as calorias, a energia em um pedaço de torta de cereja, seria possível acender uma lâmpada de 60 watts, desculpa, por 90 minutos. E 217 lanches duplos, a energia que temos em 217 lanches duplos, seria possível mover um veículo por 141 quilômetros, tá? Só fazendo uma comparação entre a energia dos alimentos e a energia que a gente utiliza nas transferências de calor. E agora que a gente viu como é que a gente vai, qual é a unidade de energia, a gente vai se focar agora em como essa energia, esse calor, vai ser transferido, tá? Então, a gente pode transferir calor, só relembrando aqui, a transferência vai ser sempre da onde? Do de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso acontece infinitamente? A gente viu que não. O nosso ponto de parada seria o quê? O equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico significa o quê? É o momento em que os dois corpos que estão sendo transferidos atingem a mesma temperatura, certo? Então, quando a gente atinge o equilíbrio térmico, a gente para a propagação de calor. Então, nós vamos ter três formas de propagação: a condução, a convecção e a irradiação. A gente vai ver cada uma delas. Primeiro, a condução térmica. A condução térmica acontece o quê? Por exemplo, se a gente olhar essa barra de ferro, a gente vê que tem essa parte aqui, essa ponta da barra de ferro, ela está bem mais aquecida do que a parte final aqui, ó. E a gente vê que ocorre como se fosse um degradê, ó. A energia, a temperatura vai diminuindo quando ela se afasta dessa fonte. E por que que isso acontece? Por que que essa forma de propagação é dessa forma? O que acontece? Quando alguém esquenta essa barra de ferro, apenas a ponta que está em contato com a fonte de calor. Então, ó, essa energia ela vai sendo propagada ao longo da barra. E por que que isso acontece? Ó, vamos olhar aqui. Essa fonte de energia, vai fornecer energia para as partículas da ponta da barra. Ó. Então, elas vão ficando mais agitadas. Então, ó, uma partículazinha vai entrando em contato com a outra. E essa energia vai sendo transferida. Ó. Então, as muito agitadas, cada vez que se afasta, ela vai ficando o quê? Menos agitada. Mas quanto mais energia a gente fornece aqui na ponta, mais energia vai sendo transferida até que toda a barra possa esteja com a energia que a gente tem, que a gente aumente a temperatura, certo? E com isso, ó, como a gente vê que essa propagação de calor depende do contato entre as partículas, a gente vai ver que existem bons condutores e maus condutores. Os bons condutores são aqueles em que as partículas entram em contato mais fácil e conseguem ir propagando a energia. E os maus condutores ocorrem quando esse contato, essa propagação entre as partículas não ocorre de forma tão satisfatória. Então, ó, como é que acontece isso? Isso é responsabilidade de quem? Do tipo de ligação química que a gente tem entre essas partículas. A gente tem as ligações iônicas, as ligações covalentes, as ligações metálicas, certo? A gente vai ver, ó, que os bons condutores são os metais em geral. E por que que os metais são bons condutores? Porque que acontece? Enquanto na ligação iônica a gente tem que um elétron, ocorre a doação de elétrons, na covalente acontece o quê? O compartilhamento de elétrons. Já na ligação metálica, eu vou ter como se fosse o que a gente chama também de nuvem de elétrons. Eu vou ter vários elétrons soltos, espalhados pelo material. Então, essas partículas que estão soltas é que vão ser responsáveis por esse contato entre uma e outra para que eles possam passar a energia de uma partícula para outra. Então, como os metais possuem esses elétrons livres, como a gente diz, essa nuvem de elétrons, ele consegue ser um bom condutor. Ele tem essas partículas que conseguem se propagar. Já os maus condutores, as ligações químicas não permitem isso, digamos. Os elétrons da sua camada mais externa, que a gente chama da camada de valência, eles estão mais presos às ligações. Então, não é tão fácil essa propagação.
certo? Então, os maus condutores, a gente tem o gelo, a água, madeira, lã, papel, vidro, isopor, couro, borracha. Então, isso está relacionado às ligações químicas entre essas partículas, certo? Então, ó, só algumas, reforçando algumas coisas, ó. Não há transporte de partículas na condução térmica. Não quer dizer que uma partícula vai sair de um canto e vai sendo propagada. O que acontece? Essas partículas vão entrar em contato uma com a outra e uma vai passar a energia para a outra e vai assim sucessivamente, certo? Então é só uma transferência de energia. Reduzida em meios líquidos e gasosos. Por que isso acontece? Acontece nos sólidos porque os sólidos têm as partículas mais próximas, enquanto nos meios líquidos e gasosos, posso disponibilizar assim, Caio. Enquanto isso, ó, é reduzida em meios líquidos e gasosos porque as partículas já têm um afastamento diferente, as ligações são diferentes, tá? E também não ocorre no vácuo porque precisa ter essa condução, esse contato entre as partículas, certo? Então, é dessa forma que ocorre a condução térmica. Convecção térmica. Como seria a convecção térmica? Ó, vamos prestar atenção aqui, ó, nessa chaleira de água. Então, eu vou aquecer a água com essa chaleira. O que acontece? Essa parte aqui, ó, essa água que está em contato direto com a fonte de energia, esse tipo de transferência de energia vai ser a que a gente acabou de ver, que é a condução térmica. Certo? Então, a fonte de energia vai passar energia para a base do bule, e a base do bule acaba transferindo a energia, aumentando a temperatura dessa água que está aqui mais embaixo. Aí, o que acontece? Essa água que está embaixo, ela começa a dilatar. Então, ela fica menos densa, ela perde densidade. Como ela fica menos densa, o que acontece? Ela vai subir. Então, essa porção de água que já foi esquentada, já foi aquecida, ela sobe. Enquanto que essa que está aqui em cima, que ainda não foi aquecida, ela é mais densa. Então, se ela é mais densa, o que acontece? Ela desce. Aí ela desce e ocupa o lugar dessa outra. Então, ela vai ser aquecida novamente e fazer esse ciclo. Então, esse é o processo da convecção térmica. Aí ocorre o transporte do material que acaba gerando essa forma de condução de energia, esse fluxo do material, certo? Então, ó, na convecção térmica, o transporte de energia térmica ocorre por meio do transporte da matéria. Então, que transporte é esse? A água embaixo é aquecida, ela dilata, fica menos densa e sobe. A que estava em cima, a que estava fria, é mais densa, é mais pesada, então ela desce. Depois que ela é aquecida, ela sobe de novo e vai fazendo esse ciclo, tá? Ocorre aonde? Ocorre nos fluidos, porque não dá para acontecer, não tem como ter esse transporte da matéria em materiais no estado sólido, certo? Então, ele ocorre nos fluidos. E acontece pela diferença de densidade. Ele acaba ficando, o que está embaixo fica menos denso e sobe, e o mais denso acaba descendo, certo? Então, gerando esse fluxo, essa renovação do material. E tanto isso que a convecção térmica explica as brisas marítimas, tá? O que acontece? Durante o dia, o ar que está aqui sobre a Terra esquenta mais do que o ar que está sobre o oceano. Então, o que acontece? Esse ar quente que está sobre a Terra sobe e o ar frio que estava no oceano acaba o quê? Ocupando esse espaço. Então, a gente vai ver que vai formar um ciclo também. Então, a mesma coisa com a convecção térmica. É um outro exemplo de convecção térmica. Já durante a noite acontece o quê? O ar do oceano demora mais. No caso, quanto maior a temperatura, menos denso ele é. Isso. Quanto maior a temperatura, o que acontece? Ele dilata. Se ele dilata, ele aumenta o espaço, então aumenta os vazios dentro das partículas. E com isso ele fica menos denso e acaba subindo. Certo? Acho que foi isso a sua pergunta, né, Caio? Certo. Aí, na parte da noite, acontece o quê? O ar mais quente vai ser o ar que está no oceano, então ele sobe. E o ar que é mais frio está onde? Na Terra. Então, a brisa fica sendo no sentido da Terra, do continente, para o mar, certo?
Então, esse também é um exemplo da convecção térmica, esse fluxo de matéria de acordo com o aquecimento da matéria e a mudança de densidade. Vamos ver o último aqui, seria o quê? A irradiação térmica. O que seria a irradiação térmica? É a propagação de calor no qual a energia, no caso térmica, se transmite através de ondas eletromagnéticas. Vocês lembram que as partículas estão em movimento e que a temperatura mede o nível de agitação dessas partículas? Então, a agitação dessas partículas é que forma essas ondas eletromagnéticas, que nada mais é que a propagação da energia, certo? Então, um exemplo claro aqui da foto, essa tartaruga aqui está aproveitando o sol para se esquentar. Por que isso acontece? Então, a energia do sol vem sendo propagada para o nosso planeta através das ondas eletromagnéticas. Por isso que quando a gente fica no sol, a gente sente que está esquentando, que está recebendo calor. Então, a gente está recebendo essa energia. Então, ó, e qual tipo de radiação seria? Ó? Tudo que a gente vê nada mais é do que ondas eletromagnéticas também. Então, ó, a luz visível que a gente consegue enxergar, ó, tá nesse espectro aqui, ó, nesse comprimento, nesse espacinho aqui. E a energia térmica vai ser transferida aonde? Pelo infravermelho, na frequência do infravermelho, certo? E esse tipo de onda eletromagnética, a gente não consegue visualizar a olho nu, certo? Mas, porém, o que acontece? Hoje em dia, já existe equipamento que consegue captar esse tipo de radiação térmica. Por exemplo, aqui nessa figura, ó, as áreas que estão em vermelho, ó, tem uma temperatura maior do que as áreas que, das áreas que estão em roxo, ó. Por exemplo, aqui essa parte do short, ó, tá em roxo, então está mais fria do que a parte dos ombros aqui, ó, dela que está bem mais avermelhada, perto do branco, ó, são temperaturas maiores. Então, o corpo dela, a energia da temperatura do corpo dela está irradiando essas ondas eletromagnéticas. Então, hoje em dia, a gente tem equipamento que consegue captar essa frequência. Vamos assistir esse vídeo, ó, que mostra esse tipo de câmera de radiação térmica. Uma câmera que capta cores que os olhos humanos e outros equipamentos não veem. Essa é a mais nova criação de cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel. O dispositivo é capaz de visualizar a luz infravermelha, que pode identificar hidrogênio, carbono e sódio, por exemplo. O sistema desenvolvido pelos pesquisadores não é o primeiro com essas características. A diferença é que as tecnologias de detecção de infravermelho atuais são caras e quase sempre incapazes de realmente processar essas cores. A novidade pode ter aplicação em vários campos, como a fotografia, os jogos de computador e até a segurança civil e a astronomia. Os cientistas afirmam que a visualização dessas cores pode ajudar a diagnosticar células cancerosas, por exemplo. Isso porque elas têm maior concentração de moléculas de um determinado tipo, com assinatura única de cor. Segundo Michael Regen, que direcionou o estudo, a luz visível é apenas parte do espectro eletromagnético. Ele inclui ainda ondas de rádio, micro-ondas, raio-x e outras. Cada uma dessas partes tem grande quantidade de informações sobre materiais codificados, como cores, que até agora estavam ocultos da vista. Então, ó, como a gente viu aí, ó, é uma tecnologia que a gente pode ver através do calor, né, da propagação do calor. E para que a gente vai utilizar essa radiação térmica? Por exemplo, ela pode ser usada para detectar a temperatura de objetos distantes. Por essa razão, é muito útil aonde? Na astronomia, certo? Algumas coisas a gente não consegue ver a olho nu, pela frequência que a gente consegue enxergar, mas a gente consegue captar ondas infravermelhas, certo? Também é utilizado, ó, mísseis teleguiados que são programados para seguir a radiação infravermelha das turbinas de aviões inimigos. Então, as turbinas geram calor, então ele consegue captar essa energia mais forte, essa frequência, certo? E também, ó, controles remotos enviam as informações aos respectivos receptores por meio da radiação infravermelho, certo? Lembrando que essa luzinha que a gente vê não é o infravermelho, que a gente não consegue ver a olho nu, certo? É só para a gente poder ter uma resposta para dizer que aquilo está funcionando,
certo? Mas a gente não significa essa luzinha que a gente observa, tá? E outra coisa também que está muito atual ultimamente é esses termômetros infravermelho, tá? Que ele consegue medir a temperatura sem ter o contato. Ele mede pela irradiação térmica. E outra coisa, essa luzinha que aparece aqui, às vezes esse laser, é apenas para dar um direcionamento para dizer de onde é que ele está captando, certo? Esse laserzinho que sai não é a radiação infravermelha, não é a partir dele que ele mede, certo? Ele só capta essa radiação que vem da partir da temperatura. E outra aplicação da irradiação térmica é quando a gente vê uma estufa de flores, por exemplo, de plantas. O que acontece? O Sol fornece essa energia, certo? Através dos seus raios. As plantas absorvem essa energia e devolvem a energia no formato do quê? Em infravermelho. Só que para o infravermelho, as paredes de vidro são como se fossem opacas. Ela não consegue ultrapassar o vidro. Então, o que acontece? Ele fica preso dentro da estufa. E se ele fica preso, ele acaba aquecendo o ambiente. Ele deixa o ambiente mais quente, capturando essa energia, certo? A mesma coisa acontece com o efeito estufa da Terra, que a gente recebe o raio solar, porém, quando ele volta esse raio, acontece que ele fica preso na camada e a gente pode manter o planeta aquecido. Se a gente não tivesse essa camada de proteção, teríamos que esse termômetro enviava radiação para o nosso cérebro. É bastante fake news. Na verdade, ele não envia nada. A única coisa que ele envia é um raio laserzinho para saber, como se fosse a mira, certo? Ele capta a radiação, no caso, a radiação que todo mundo, que nós fornecemos, estamos emitindo, porque temos corpos com temperatura, né? Temperatura elevada, então a gente emite. Então não tem nada a ver, esqueçam as fake news, certo? E a garrafa térmica eu vou deixar para a próxima aula, porque na próxima aula a gente acaba fazendo uma revisão geral para falar da garrafa térmica, certo? E que já são 9h23 e a aula vai até 9h25. Então é por isso que começam a aferir a temperatura no pulso. Também tem isso, né? Mas depende, porque tem regiões do corpo que é melhor ou pior para você medir a temperatura. Por exemplo, se você vai medir a temperatura na testa, o que acontece? A testa está exposta ao sol, certo? A testa está bem mais exposta ao sol. Então, às vezes, a temperatura que você pega na testa não reflete a temperatura do seu corpo, porque o seu corpo passou o dia todo no sol, por exemplo, então você andou, então ela pode estar mais quente do que outra situação. Então, se você bota no pulso, pode ser que ele capte melhor a real temperatura do seu corpo, certo? Então, eu vou passar agora a frequência para vocês, só que a frequência agora tem uma novidade. Eu coloquei uma perguntinha sobre o assunto de hoje para vocês responderem, certo? Pergunta simples, só escrever, bem tranquilo.